Sabe o que acontece quando a gente pega os dados brutos de uma única sessão na internet e olha bem de perto? À primeira vista, parece um caos digital. Mas a verdade é que, escondida nessa confusão de código, tem uma história. E é isso que a gente vai fazer aqui: decifrar esse artefato digital para entender as camadas invisíveis que definem a nossa experiência online. O nosso roteiro é bem direto. É como se a gente fosse descascar uma cebola, sabe? Vamos começar com o artefato em si, depois vamos investigar a estrutura técnica da web que ninguém vê, as regras que controlam tudo, a pegada humana que a gente deixa e, no final, o que isso tudo significa para o nosso próprio eco digital. Então vamos lá. Nosso ponto de partida é esse material aqui. Não é um artigo, não é um texto, é um registro bruto, quase um enigma da atividade online. Pensa que isso é tipo uma cena de crime digital, e a gente vai ser o detetive. E a grande pergunta da nossa investigação é essa: o que é que essa montanha de dados, que parece totalmente aleatória, pode contar para a gente sobre como a web funciona e como nós a usamos? É uma verdadeira história de detetive digital. E olha só a nossa primeira pista. É um emaranhado de código CSS, avisos de performance, trechos de lei e resultados de busca. Uma confusão total, né? Mas cada pedacinho desses é uma peça do quebra-cabeça. A nossa missão aqui é encontrar a linha que conecta tudo isso. Beleza, então vamos para a nossa primeira camada de análise: a engenharia por trás da cortina. Aquela estrutura técnica que constrói os sites que a gente vê todo dia, mas que raramente paramos para pensar em como ela funciona. Logo de cara, nos nossos dados, a gente encontra um monte de avisos de acessibilidade. Erros como esse, buttons must have discernible text, ou seja, botões devem ter texto discernível, não são só um bug, são um lembrete do trabalho invisível e constante para fazer a web funcionar para todo mundo, incluindo pessoas com deficiências visuais ou motoras. Outro ponto que aparece o tempo todo é a tal da compatibilidade. Isso, gente, é uma verdadeira batalha para quem desenvolve site. Pensa só. Como garantir que um site super moderno funcione não só no seu navegador atualizado, mas também naqueles mais antigos que algumas pessoas ainda usam? E tá aqui a prova concreta. Essa linha, tirada direto do nosso arquivo de dados, é o exemplo perfeito. A pessoa que programou usou um recurso que simplesmente não existe no Internet Explorer. Isso dá um gostinho da dor de cabeça diária que é construir coisas para a web. E os nossos dados estão cheios de avisos assim. Recursos como Place Content ou Filter, que hoje são super comuns, nem sonhavam em existir no Internet Explorer. Isso mostra bem como a web evolui, deixando tecnologias antigas para trás, mas o código para lidar com elas continua ali, persistindo. No fim das contas, o ponto é o seguinte: cada página que a gente carrega é sustentada por uma estrutura invisível. Essas checagens de acessibilidade, as gambiarras para compatibilidade, as otimizações de performance, tudo isso são os custos ocultos que garantem que a nossa experiência seja a mais tranquila possível. Ok, agora a gente vai para um outro nível. Os nossos dados não têm só regras de código de computador. Eles também revelam um outro tipo de código, com outro conjunto de regras que também governam a nossa vida digital: o código das leis. De um lado, a gente tem isso aqui, o código de computador. Uma regra bem simples em CSS que diz para o navegador pintar o botão de fechar com uma cor específica. É uma instrução clara, executada por uma máquina. E do outro lado, encontrado no mesmo fluxo de dados, a gente tem isso, o Código Legal, o artigo 507 do Código de Processo Civil Brasileiro. A regra aqui é para pessoas e diz o seguinte: não dá para ficar reabrindo uma questão que já foi decidida. É uma instrução para a sociedade, executada pelos tribunais. E colocar esses dois códigos lado a lado, como a gente encontrou no nosso arquivo, revela uma verdade muito profunda sobre o nosso mundo hoje. Ele é governado por esses sistemas de regras paralelos. Um técnico, que diz como as máquinas devem se comportar, e o outro social, que diz como as pessoas devem se comportar. Os dois estruturam as nossas interações. Mas claro, essas camadas de regras, técnicas e legais não existem sozinhas no vácuo. Elas são acionadas por pessoas de verdade com necessidades e intenções reais. E é isso que nos leva à pegada humana deixada nos nossos dados. E tudo começa com uma coisa bem simples, olha só: uma busca por ar-condicionado quadrado. Esse é o gatilho humano, uma necessidade específica de alguém que dispara uma cascata de processos digitais super complexos.
Essa busca, que parece tão banal, conta muita coisa. Ela revela uma necessidade de consumo, claro, uma localização geográfica, os preços em reais e as lojas brasileiras não deixam dúvida, e também mostra a interação com todo um ecossistema de comércio eletrônico, deixando para trás um rastro de dados que vale ouro. Mas a pegada digital fica ainda mais pessoal quando a busca não é por um produto, mas por um nome. Aqui não estamos falando de um objeto, mas de uma pessoa. A pegada digital começa a se transformar numa identidade digital. E o que a web retorna é impressionante. De acordo com um dos resultados nos nossos dados, uma única plataforma jurídica encontrou 12.836 processos mencionando esse nome. Esse número é gigantesco. Ele mostra a escala da pegada que a gente deixa nos sistemas públicos, onde vários pontos de dados espalhados são juntados para formar uma identidade pública, legal e pesquisável. Isso tudo nos traz a nossa conclusão. Depois de desvendar todas essas camadas, o código, a lei, a pegada humana, o que isso tudo significa para cada um de nós? Afinal, o que é o nosso próprio eco digital? Vamos recapitular rapidinho a nossa jornada. A gente começou na superfície, com o que se vê. Depois, mergulhamos no código oculto que faz tudo funcionar. A gente descobriu as regras do sistema, tanto as técnicas quanto as legais. E, finalmente, vimos a pegada pessoal, que revela as nossas intenções e identidades. Agora, talvez o achado mais revelador em todo o nosso artefato digital seja este aviso que estava enterrado lá no console do desenvolvedor. É um lembrete bem direto de que esse mundo complexo não é só técnico e abstrato, ele tem riscos muito reais. A mesma complexidade que a gente explorou pode muito bem ser usada contra as pessoas. Então, ao abrir o navegador da próxima vez, vale a pena lembrar de tudo isso. Cada busca, cada clique, cada página carregada não é um evento simples. É o resultado de uma interação complexa entre código de computador, estruturas de lei e a intenção de quem navega. E tudo isso deixa para trás um eco digital. A pergunta que fica no ar é: que camadas invisíveis existem por trás do próximo clique?